Doutora Filipa, então a palavra é sua. Muito obrigado. Então, boa tarde a todos. Espero que estejam bem. Vamos já dar início à nossa sessão, mas eu, antes ainda de irmos para o regime das faltas, se me permitirem, eu queria fazer só aqui um ponto prévio. O regime das faltas, a justificação de nós irmos para aqui foi porque houve uma 21ª alteração ao Código do Trabalho. Pronto. Mas antes de irmos para esta matéria, como entretanto surgiu uma outra matéria, que eu não sei se as nossas escolas já estão a ter algumas questões a esse nível, eu queria já fazer este pontinho prévio. Isto surgiu depois das nossas trocas de mensagens, senhor engenheiro, porque muitas entidades foram notificadas, todas aquelas com mais de 50 trabalhadores, para eliminarem as discrepâncias salariais entre homens e mulheres. Foi uma primeira notificação da ACT, mas que em princípio não vamos parar por aí, porque há uma diretiva comunitária que está para ser transposta para Portugal, já foi transposta em vários países da União Europeia, mas vai ser transposta também em Portugal, mais mês, menos mês, que vem obrigar, e vamos ter mais uma alteração ao Código do Trabalho por causa disso, entre outras, que estão previstas no programa do governo, mas dessa diretiva comunitária vamos passar a ter a obrigatoriedade de publicar os salários, para garantirmos que não há discriminação entre homens e mulheres. Então, nessa primeira questão que eu queria aqui só abordar, tem a ver com isto, tem a ver com o gabinete onde nós submetemos o relatório único, ao relatório social da empresa, relativamente às entidades com mais de 50 trabalhadores. E se tiver detectado que existe uma discrepância entre aquilo que é a remuneração dos homens versus aquilo que é a remuneração das mulheres para o mesmo cargo, se tiverem verificado uma situação destas, notificaram essas, é aquilo que se chama o, é aquilo que eles designam por Gender Pay Gap. Se for superior a 5%, notificaram então essas entidades para enviarem uma resposta no prazo de 120 dias para dizer se sim é verdade, se existe esse Gender Pay Gap ou não, não é verdade. Ora bem, o que eu queria aqui clarificar é que quem eventualmente possa ter sido, isto é uma ação inspectiva que ainda está a decorrer e que para o ano ainda vai continuar a decorrer. Portanto, não é descabido nós estarmos hoje aqui a falar nisso. Se eventualmente acontecer com alguma das nossas escolas, a primeira coisa importante aqui a clarificar é isto: é que aquilo que nós pagamos a cada um dos nossos trabalhadores é aquilo que resulta do nosso contrato coletivo de trabalho. E, portanto, o que não pode acontecer é duas pessoas, homem e mulher, estarem os dois a fazer a mesma coisa, com a mesma categoria profissional, o homem estar a receber mais do que a mulher. Mas pode acontecer que, eventualmente, o homem receba mais, não a título de trabalho de remuneração base, mas a título de trabalho a outros níveis, suplementar, ou porque faz trabalho por turnos ou trabalho noturno. No nosso caso, isso não se aplica muito, mas pronto, queria só deixar aqui esta clarificação: que neste primeiro momento o que se está então a tentar apurar é se existe ou não esta diferença salarial. Entretanto, depois vai ser obrigatório, se se concluir que existe esta diferença salarial, será obrigatório então elaborar um plano em como nós nos vamos comprometer a, no prazo de 120 dias, de um ano, de 12 meses, eliminar essa diferença salarial. Pronto, portanto, eu queria só deixar aqui este alerta, porque isto resulta de uma lei que já existe em Portugal desde 2018, só que só agora é que começa de facto a ser uma questão mais levada a cabo, que tem a ver com este artigo, o artigo 5º, que diz que a ACT, depois de ter acesso, e isto aconteceu depois de terem acesso ao relatório único de 2023,
Quando sempre que chegaram à conclusão que em algumas empresas existe este tal gender pay gap, ou seja, esta diferença salarial superior a 5% entre os homens e mulheres, notificaram então essas empresas para, no prazo de 120 dias, apresentarem a sua resposta, dizendo se existe ou não essa diferença salarial e a razão da sua existência, e muitas vezes a razão da sua existência prende-se até com aspectos relacionados com o nosso contrato coletivo de trabalho. Portanto, é importante olharmos para isto. Nesta primeira fase é só dizer se existe ou não e porque é que nós pagamos o quê a cada pessoa. Numa segunda fase será fazer então um grupo de trabalho onde vamos propor como é que vamos eliminar aos poucos estas diferenças salariais. Um, eu acredito que isto vai ser uma questão que não vai ficar resolvida toda agora, até porque em algumas empresas as diferenças salariais que se apuraram atingem mais uns milhares valentes de euros e, portanto, por isso mesmo é que existe o prazo de um ano para se corrigirem, mas que mais tarde ou mais cedo isto será uma questão que será tida em conta e por isso mesmo é que eu queria então alertar para esta questão. Ora bem, quando estava a falar com o senhor engenheiro e quando sugeri este tema para trabalharmos hoje, sugeri-o porque, como sabem, este Código do Trabalho que nós agora temos em vigor, já tem 16 anos de vigência e nestes 16 anos de vigência já teve agora a 21ª alteração. E esta 21ª alteração vem trazer uma nova modalidade de falta e também aplicável às trabalhadoras, só às mulheres, e não a todas, já vamos perceber porquê, mas também às vossas alunas. E, portanto, entendi que, olha, já que houve esta alteração ao Código do Trabalho, e esta também é uma alteração que prevê a sua extensão às alunas e depois também pensando que esta questão das faltas é sempre uma questão que nos levanta algumas dúvidas, pensei por que não fazermos uma revisão de todo o regime das faltas e tirar as dúvidas que eventualmente possam existir. Então, esta alteração recente, que já foi publicada a 27 de março e entrou em vigor, portanto, ainda no mês de abril, no final do mês de abril, vem então acrescentar ao Código do Trabalho uma nova modalidade de falta, para além de todas as outras que já existiam, que é a falta por dores incapacitantes provocadas por endometriose ou adenomiose. Ou seja, não é apenas as faltas das senhoras na altura em que estão no seu período menstrual, mas é a falta das trabalhadoras que, na altura em que estão com o seu período menstrual, sofrem de dores de tal forma incapacitantes, comprovadas por atestado médico, que as impossibilitam de ir trabalhar. E então, nesse caso, a lei vem-lhes reconhecer o direito até 3 dias consecutivos por cada mês de prestação de trabalho. Têm é que primeiro trazer um atestado médico, portanto, por isso é que eu digo que, primeiro, é uma falta que está só prevista para as senhoras, não é uma falta extensível aos senhores, não é uma questão de discriminação, é só porque biologicamente só as senhoras é que estão nesta situação, e depois também é extensível, e não é a todas, é só aquelas cujas dores nestas alturas sejam de tal forma incapacitantes que as impossibilitam de desempenhar as suas funções com normalidade. Isto não é uma. Entre nós, é mais ou menos uma novidade, e eu estou a dizer que é mais ou menos porquê? Porque já há alguns anos, mesmo mais de 15 anos, eu recordo-me de ter visto num contrato coletivo de trabalho da indústria corticeira de São João da Madeira exatamente as faltas justificadas e remuneradas na altura em que as senhoras estavam menstruadas, porque o que acontecia era que elas depois, como a cortiça é um material que é trabalhado a alta temperatura, o que acontecia muitas vezes é que nestas alturas e nestes períodos,
elas na fábrica acabavam por ter atenção muito baixa e acabavam por depois cair e ter muitos acidentes de trabalho devido a esta situação. E então, precisamente por causa disso, foi criada então esta nova modalidade de falta. E isto já existia em Portugal, então, como digo, há mais de 15 anos, garantidamente. Em Espanha, eles já têm isto na lei geral também consagrada há algum tempo, portanto, entre nós é novidade agora, mas já existia isto noutros sítios. Portanto, isto é para as senhoras trabalhadoras apenas e não para todas, só para aquelas que entreguem um atestado médico e que comprovem que têm dores graves e incapacitantes provocadas por endometriose ou adenomiose. E então, nesse caso, terão direito a justificar até 3 dias por cada mês de trabalho, faltas justificadas, remuneradas pela entidade empregadora, com exceção do subsídio de refeição. E esta é, de facto, a mais recente alteração ao Código do Trabalho. Mas a mesma lei que veio alterar o Código do Trabalho e criar esta falta, também veio fazer outra coisa. Veio dizer que também no caso das alunas têm exatamente os mesmos direitos. Portanto, para vocês, escolas, esta alteração ao Código do Trabalho esta alteração ao Código do Trabalho acaba por depois também ter esta alteração com implicações ao nível escolar, porque se tiverem uma aluna que sofra de dores graves e incapacitantes provocadas por uma destas doenças, durante o período menstrual, terá direito a faltar justificadamente às aulas, sem perda de qualquer direito, até 3 dias consecutivos por cada mês. Basta só que entregue à respectiva escola, na escola, que entregue um atestado médico a comprovar esta situação, sem necessidade de estar a ser renovado mensalmente. Portanto, em princípio, enquanto aquela situação durar, mantém-se esta situação. As instituições de ensino ficam então obrigadas a reconhecer esta falta, justificar esta falta, bastante para isso que as alunas tragam uma vez o tal atestado médico. Pronto, e uma vez que o vosso contrato coletivo de trabalho de 2020 e 24, na alteração que teve, remete para o Código do Trabalho na matéria dos regimes das faltas, vamos então rever. E assim já ficam com um PowerPoint com tudo direitinho. Vamos rever as modalidades de faltas que existem e que estão previstas. Primeiro, interessa aqui dizer uma coisa que eu acho que eu nunca me cansarei de dizer isto, porque aborrece-me um bocadinho ouvir os trabalhadores dizerem com muita frequência que eu tenho direito a faltar. Na verdade, os trabalhadores não têm direito a faltar, o que têm é outra coisa. Têm a possibilidade de justificar algumas faltas, hum, desde que essas faltas estejam ou previstas na lei, ou que estejam previstas na lei, ou então que estejam previstas em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. Além disso, para que as faltas sejam justificadas, têm que se verificar alguns requisitos. Primeiro, têm que estar previstos na lei ou no instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. Depois, têm que ser comunicadas com 5 dias de antecedência, se forem previsíveis, ou então, logo que possível, se forem imprevisíveis. O logo que possível é muito vago. Confesso que não gosto muito, gostava mais que me dissessem um período razoável para justificar a falta, mas a lei é omissa quanto a isto, portanto, o que nós temos na lei é mesmo isto, é o logo que possível. Vamos aceitar isto como válido, não é? Pronto. E depois, justificadas a logo que possível, comunicadas logo que possível, e depois tem que se trazer um documento para comprovar que efetivamente o motivo que nós alegámos para justificar a falta foi verdadeiramente aquele. Portanto, estes são então os 3 requisitos para que as faltas possam ser justificadas. Agora, nem sempre uma falta justificada é remunerada. Há faltas justificadas que são pagas pela entidade empregadora, outras faltas justificadas que são pagas pela Segurança Social, outras faltas justificadas que são pagas pelo seguro
e outras faltas justificadas que são justificadas apenas, mas são não remuneradas. Podendo depois, ao não ser remuneradas, pode acontecer duas coisas. Pode acontecer que o trabalhador peça para substituir a ausência da remuneração por dias de férias, ou pode acontecer que o trabalhador, eh, por combinação com a entidade empregadora, substitua aquelas horas que deu a menos por trabalho que depois vai dar sem ser pago como trabalho suplementar. A alternativa é, mas para isso, como sabem, precisávamos de ter feito um banco de horas. A alternativa será sempre, quando há banco de horas, as horas irem para esse banco de horas. Então vamos começar pelas faltas do casamento, porque, como sabem, no Código do Trabalho de 2003 previa-se 11 dias úteis por altura do casamento. 11 dias úteis por altura do casamento, dependendo da altura que as pessoas se casassem, podiam dar seguidos um período maior ou menor. Como o legislador quis uniformizar e fazer com que toda a gente tivesse direito ao mesmo período, veio então consagrar agora 15 dias por altura do casamento. E são 15 dias seguidos. Portanto, vamos imaginar uma pessoa que casa num sábado e que pede para começar a faltar logo na sexta-feira antes, começa a contar sexta, conta o sábado, o domingo, a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o sábado, o domingo, ou seja, conta sempre 2 fins de semana ali no meio. Ou vamos imaginar que casou no sábado, não precisou de faltar na sexta veio trabalhar. Quando é que nós começamos a contar? Começamos a contar a partir do primeiro dia em que a pessoa começa a faltar, que é na segunda. E aí conta-se segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. E vem trabalhar na terça. Portanto, no fundo, é exatamente o mesmo período. Numa situação, a pessoa começa a faltar numa sexta, como se contam sempre os 2 fins de semana intercorrentes, vem trabalhar logo na segunda a seguir. Na outra situação, a pessoa começa-se a contar a partir de segunda, porque de facto na sexta a pessoa veio trabalhar e vem trabalhar, em vez de ser na segunda, vem trabalhar na terça-feira. Como um casamento não é uma falta imprevisível, estas faltas são comunicadas com pelo menos 5 dias de antecedência. E depois, claro, que tem que se entregar o documento idóneo, são pagas a 100% pela entidade empregadora, com exceção do subsídio de refeição. Atenção, a pergunta que mais me fazem é quantas vezes é que o trabalhador pode faltar por este motivo? As vezes todas que casar. Se for uma pessoa que case e descase, case e descase, case e descase muitas vezes, serão todas as vezes que casar. Mas, atenção, tem que ser um casamento legalmente previsto em Portugal. Não se aplicam estas faltas às uniões de facto, porque apesar daquela ideia que a dada altura passou de que união de facto e casamento era igual, não é verdade. É igual para alguns efeitos, mas não é garantidamente igual para todos os efeitos. Por algum motivo é que há pessoas que optam por não se casarem e viverem juntos e outros que optam por viver juntos. Portanto, se a opção foi uma, o regime também é um. Isto é só aplicável aos casos de casamento e, mesmo assim, aos casamentos que são legalmente válidos em Portugal. Nós, em Portugal, só temos dois tipos de casamentos válidos, que é o casamento civil, só civil, e é o casamento religioso, mas por força da concordata que existe entre Portugal e a Santa Sé, só é válido, só se confere validade ao casamento religioso à face da Igreja Católica. Ou seja, apesar de nós em Portugal termos a lei da liberdade religiosa, só o casamento católico é que tem validade legal. Para isso, é preciso primeiro que as pessoas façam toda a tramitação do processo de casamento na conservatória. Às vezes as pessoas até dizem de forma errada: já estou casado pelo civil, e não estão. Porque casamento, elas já trataram da papelada toda que tinham que tratar no civil, mas casamento só existe a partir do momento em que as pessoas, a partir do momento em que os trabalhadores estão, a partir do momento
em que vão perante o sacerdote a celebrar o casamento, porque fica tratada a parte civil, mas não ficam ainda casados. Portanto, é muito importante esta questão que é, às vezes, e é uma forma popular de dizer, as pessoas vão à conservatória e tratam da papelada no civil e dizem já estou casadas pelo civil. Não estão. Trataram da documentação toda que era necessário, mas como quando foram à conservatória disseram que queriam um casamento religioso, aquela documentação é enviada para a igreja onde as pessoas disseram que iam casar e só depois é que há efetivamente o casamento. Portanto, os 15 dias é só a partir da data em que há o casamento religioso, porque até aí elas estão solteiras. Se, por exemplo, se arrependerem entre a data em que vão à conservatória e a data em que marcaram para o casamento religioso, se arrependerem e não comparecerem perante a igreja, não há casamento para ninguém, continuam solteiras. Portanto, é importante esta questão, tal como também é importante clarificar aqui uma outra situação, que é, muitas vezes as pessoas casaram há uns anos atrás, casaram pelo civil e na altura o casamento pelo civil para elas estava bem, só, não precisavam de mais do que isto, mas depois, entretanto, anos mais tarde, decidem abençoar aquela união pela igreja. E mais uma vez, de forma errada, costumam dizer que agora já estou casado pela igreja e não estão. O que acontece a partir desse momento é que estão, há aquela cerimónia é uma cerimónia, é uma bênção de um casamento, porque não há um novo casamento, portanto, não terão direito a estes 15 dias nessa altura. Depois temos as motivadas pelo falecimento do cônjuge, parente ou afim, nos termos da lei. Estas aqui são faltas imprevisíveis, são comunicadas logo que possível, embora não seja obrigatório nos termos legais que estes dias de faltas contem logo a partir da data em que se sabe do falecimento. E estou a dizer isto porquê? Porque a lei é omissa, acho eu, de propósito. Porque imaginem, por exemplo, um falecimento que ocorre no estrangeiro, e o corpo demora algum tempo a chegar a Portugal, um, é- é, demora-se algum tempo a resolver esta questão. Portanto, era por causa disso que eh, podemos ter aqui alguma flexibilidade para os dias de faltas, podem não ser logo a seguir à data do falecimento, porque a pessoa pode só ser precisa mais tarde, porque o funeral pode não acontecer logo naquele momento. Estas faltas também são pagas a 100% pela entidade empregadora, com exceção do subsídio de refeição. E agora houve de facto alterações recentes. Houve duas alterações. Houve uma primeira alteração em que se dizia que os trabalhadores tinham direito a 20 dias por motivo de falecimento de filho, filha, enteado, enteado, genro e nora, mas ao marido e mulher e companheira eram apenas 5 dias, e a atual redação é esta que eu coloco aqui, é que são 20 dias no caso de falecimento de filho, filha, enteado e enteada. No caso de genro, nora ou outro parente ou afim no primeiro grau da linha reta, são 5 dias. No caso de cônjuge não separado de pessoas e bens ou equiparado, e ainda pessoa que viva em economia comum com o trabalhador, são então os 20 dias também. Depois temos então as motivadas pela prestação de prova em estabelecimento de ensino. É o que acontece com os trabalhadores estudantes, que primeiro, e isto é muito importante, para que um trabalhador, à face da lei, para nós, tenha o estatuto de trabalhador estudante, tem que, depois de se matricular num determinado estabelecimento de ensino, tem que fazer prova de que está matriculado e tem que requerer este estatuto de trabalhador estudante. Vamos pensar que alguém, por exemplo, decidiu inscrever-se num curso qualquer, de qualquer nível de ensino, e não diz à entidade empregadora. Para nós, aquela pessoa não é tratada como trabalhador estudante. É preciso fazer prova de que está matriculado num determinado estabelecimento de ensino e, a partir daí, são-lhe reconhecidos todos os direitos ao abrigo do Estatuto de Trabalhador Estudante. E que é o direito a ajustar o horário à frequência escolar, é o direito a justificar a véspera e o dia da prova, a marcar as suas férias de acordo com
de acordo com os períodos de exames, tenho direito a ter uma licença que pode ir até 10 dias por ano de faltas justificadas, mas não remuneradas, ou seja, tem aqui alguns direitos que a lei lhe reconhece. Como consequências, mais uma vez, esta falta tem que ser comunicada com pelo menos 5 dias de antecedência ou, se for imprevisível, logo que possível. E porquê se for imprevisível? Porque, como agora e desde que entrou em vigor o regime de Bolonha, nem sempre os exames seguem aquela tipologia do exame escrito normal, não é? Muitas vezes seguem outras formas, não é? Até às vezes apresentações orais, ou até, por exemplo, da, da conversa que há com os orientadores da tese de mestrado ou doutoramento, tudo isto é considerado uma prova de avaliação. O trabalhador tem direito a 4 faltas por disciplina por ano, tem que comunicar com 5 dias de antecedência ou, se imprevisível, logo possível. Quem paga é a entidade empregadora, com exceção do subsídio de refeição. Com uma nuance muito engraçada, que é a seguinte, que é quando o Código do Trabalho retirou os 3 dias da majoração das férias, veio prever que, relativamente aos trabalhadores estudantes, o trabalhador estudante pudesse escolher e, em vez de optar por faltar na véspera do exame, guardar esse dia para depois juntar ao período de férias, até ao limite de 3 dias. Portanto, os mesmos 3 dias da majoração que retirou foram depois os 3 dias que acabou por dar. Então, este tipo de falta, é pago a 100% pela entidade Uhum. empregadora até ao limite de 4 disciplinas por ano, portanto, 4 faltas por disciplina por ano. Quando atingir este limite de faltas, o trabalhador tem apenas direito a faltar o tempo estritamente necessário para se deslocar ao estabelecimento de ensino para realizar o exame e regressar outra vez. Pronto. A motivada por impossibilidade de prestar trabalho devido a facto não imputável ao trabalhador, nomeadamente a observância de prescrição médica no seguimento do recurso à técnica de procriação medicamente assistida. Também esta falta, as regras são sempre as mesmas, ela será comunicada com pelo menos 5 dias de antecedência ou, se for previsível, logo que possível. Paga a 100% pela entidade empregadora, com exceção do subsídio de refeição. A motivada por impossibilidade de prestar trabalho devido a facto não imputável ao trabalhador, nomeadamente doença. Aqui, quanto à comunicação, as regras são as mesmas. Aqui a única nuance de diferença é que quem assume o pagamento destas faltas não é a entidade empregadora, mas sim a Segurança Social, que paga o valor de 65% da remuneração do trabalhador. Temos também a motivada por impossibilidade de prestar trabalho, devido a facto não imputável ao trabalhador, nomeadamente acidente. No caso dos acidentes, elas são pagas pela seguradora. Aqui só tenho um alerta para vos fazer, e que é o seguinte, que é a seguradora paga mediante aquilo que nós comunicamos que pagamos ao trabalhador todos os meses. Como sabem, e já tivemos a oportunidade de ver aqui, o Código do Trabalho não prevê qualquer obrigatoriedade de pagamento de subsídio de refeição. Mas há muitos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho que prevêem, esta obrigatoriedade. Se nós não pagamos subsídio de refeição, mas permitimos aos nossos trabalhadores, damos aos nossos trabalhadores o benefício de tomarem a sua refeição na nossa cantina, este é um benefício. E então vamos ter que comunicar à seguradora que eles têm esta regalia, que não é dinheiro, mas que pode ser convertida em dinheiro. E temos que atribuir um valor pecuniário a esta regalia. Porquê? Porque se não o fizermos, o que vai acontecer é que quando o trabalhador está de baixa por acidente de trabalho, a seguradora, como desconhece que ele, quando estava ao serviço, tinha aquele benefício, não assegura aquele pagamento. Ao não assegurar aquele pagamento, ele fica prejudicado com um direito que normalmente tinha. Por último, temos as motivadas por impossibilidade de prestar trabalho
devido a facto não imputável ao trabalhador, nomeadamente cumprimento de obrigação legal. Estas faltas têm que ser comunicadas com pelo menos 5 dias de antecedência ou logo que possível, se imprevisível, e pagas a 100% pela entidade empregadora, com exceção do subsídio de refeição. Temos depois a motivada pela prestação de assistência inadiável e imprescindível a filho, a neto ou a membro do agregado familiar do trabalhador. No caso de prestação de assistência inadiável e imprescindível a filho, a segurança ou a neto, a Segurança Social assegura a 100% o pagamento. No caso de outro membro do agregado familiar do trabalhador, por exemplo, marido, mulher, pai, mãe, outra pessoa que vive em união de facto ou em economia comum com o trabalhador, a Segurança Social não paga, também a entidade empregadora não paga, mas o trabalhador tem direito a faltar 15 dias por ano, faltas justificadas, mas não remuneradas, ou 30 dias se essa pessoa for portadora de uma deficiência, doença crónica ou oncológica. Temos ainda, e esta é importante, e como nós temos aqui escolas das ilhas, é importante para vocês, as motivadas pelo acompanhamento de grávida, não é a própria grávida, é alguém, pode ser a mãe, pode ser uma irmã, ou seja, não tem que ser necessariamente o pai da criança, é a pessoa que vai acompanhar uma grávida que, porque na sua ilha não existem condições a nível hospitalar, meios técnicos e humanos para que o parto se realize aí, ela precisa de se deslocar a outra ilha. E então vai acompanhada por alguém que não tem que ser necessariamente o pai da criança, pode ser a mãe da grávida, uma irmã, pode ser outra pessoa. E então essa pessoa tem direito a que as suas faltas sejam justificadas e pagas durante esse período e pagas a 100% pela entidade empregadora, com exceção do subsídio de refeição. Já agora, dizer-vos que com a Agenda para o Trabalho Digno, houve aqui uma questão importante que foi o seguinte: hum, havia algumas empresas que colocavam alguns obstáculos a deixarem os seus trabalhadores acompanharem as grávidas a estas consultas, e a porem aqui esse obstáculo. Como isso estava a acontecer e era preocupante e não é suposto que acontecesse, hum, a Agenda para o Trabalho Digno veio acrescentar uma linha, um númerozinho a este artigo e veio dizer que era contra a ordenação grave não justificar e pagar estas faltas a quem vai acompanhar as grávidas a estas consultas. A motivada por deslocação a estabelecimento de ensino do responsável pela educação do menor, por motivo da situação educativa deste, pelo tempo estritamente necessário, até 4 horas por trimestre por cada filho. Interessa saber o seguinte: primeiro, os pais só são encarregados de educação dos seus filhos até os filhos fazerem 18 anos. A partir do momento em que os filhos fazem 18 anos, os pais deixam de ser os seus encarregados de educação e estas faltas são por trimestre e por filho. Ou seja, uma pessoa que tenha, por exemplo, 3 ou 4 filhos, terá 4 horas por trimestre por cada um dos filhos. Também estas faltas são comunicadas com pelo menos 5 dias de antecedência ou, logo que possível, se for imprevisível. Pagas também a 100% pela entidade empregadora, com exceção do subsídio de refeição. E a novidade também, não de agora, mas já da Agenda para o Trabalho Digno, são as faltas por luto gestacional. Nós já tínhamos e mantemos na lei a falta da interrupção da gravidez, por motivo de interrupção da gravidez. Pode ir de 14 a 30 dias, mediante aquilo que consta da declaração médica, do atestado médico. Mas a falta por interrupção da gravidez era uma falta só para as mães que perdem o bebê. O que agora apareceu na lei com a Agenda para o Trabalho Digno foi esta situação do luto gestacional, que tanto é sempre aplicável ao pai e pode ser aplicável à mãe, dependendo daquilo que seja a indicação do médico. Portanto, das duas, uma. Se o médico, na sua declaração, disser que houve uma interrupção da gravidez,
A mãe tem um período de 14 ou 30 dias mediante indicação médica, que são justificados pela entidade empregadora e são pagos pela Segurança Social. E o pai tem os 3 dias de luto gestacional pagos pela entidade empregadora. Se o médico disser que foi uma situação de luto gestacional, os dois, pai e mãe, têm direito a faltar 30 dias, 3 dias, peço desculpa, com faltas justificadas e remuneradas pela entidade empregadora. Portanto, esta novidade não é assim tão recente, não é? Já é de 2023, mas ainda assim, acho que já tínhamos falado nela, ainda assim convém recordá-la. Depois temos as dos trabalhadores eleitos para a estrutura de representação coletiva de trabalhadores, os dirigentes sindicais, os delegados sindicais, que têm direito, por lei, a um número de horas ou dias de faltas que oscila entre as 4 horas por mês e 4 dias por mês, dependendo do cargo desempenhado. Se for um delegado sindical ou se for um dirigente sindical, depende muito destas situações. Portanto, a lei prevê várias situações no artigo 409, prevê, por exemplo, a situação prevê, por exemplo, a ausência do trabalhador por motivo de desempenho de funções e estrutura de representação coletiva de que seja membro, que encher deste crédito considera-se justificada e remunerada. Ah, não, mas eu queria vos ver, era mesmo o crédito de horas por cada um. Depende essencialmente depende essencialmente da posição que tem, pronto. No caso de serem dirigentes delegados sindicais, está aqui, crédito de horas, então dos membros das comissões, da subcomissão de trabalhadores, 8 horas, comissão de trabalhadores, 25 horas, comissão coordenadora, 20 horas. Estamos a falar ainda das comissões de trabalhadores, mas depois, se falarmos, por exemplo, se falarmos, por exemplo, das associações sindicais, também temos um crédito de horas diferente, dependendo do cargo que eles aí têm, mas têm que nos dizer o cargo que têm. E o crédito de horas é então deixem-me aqui ver onde é que ele está. O delegado sindical tem direito a 5 horas por mês ou 8 horas por mês, se também fizer parte da comissão intersindical. Se for membro de direção da associação sindical, aí aumentam o número de horas. Aí aumenta também o número de horas para esta situação e pode ir então até aos 4 dias por mês. Até esse crédito de horas. As faltas são sempre justificadas e pagas pela entidade empregadora. Quando excede este crédito de horas, atinge aquele teto naquele mês, já são faltas justificadas, mas não remuneradas. Depois temos as dos candidatos a cargos públicos. Este ano é uma fartura, não é? Já tivemos umas eleições e vamos ter outras, e, portanto, todas as pessoas que constem das listas para as eleições em cargos elegíveis, naqueles cargos que são obrigatórios, em cargos elegíveis, todas essas pessoas têm direito então a que as suas faltas sejam justificadas e remuneradas pela entidade empregadora, com exceção do subsídio de refeição. Depois temos um tipo de faltas que não cabe em nenhuma destas alíneas, mas o trabalhador faltou e vem-nos pedir para aceitarmos aquela justificação como válida e para justificarmos a falta. Estas faltas são justificadas, mas não remuneradas. Vou-vos dar um exemplo muito simples. Lá atrás, quando nós estivemos a ver as faltas por falecimento familiar, nós não vimos que lá estava previsto a falta por falecimento de tio, de primo, de sobrinho ou de sobrinha. A verdade é que essas faltas também, é verdade é que numa situação destas o trabalhador também vai querer ir ao funeral, mas não tem legalmente direito a faltar por este motivo. Pode faltar por este motivo e pedir que a entidade empregadora autorize e aprove aquela falta, justifique a falta, mas não vai remunerar a falta a que por lei seja como tal considerada.
são comunicadas, que são várias leis, a dos dadores de sangue, a dos voluntários, a dos bombeiros, ou seja, há muitas, as das pessoas que são nomeadas e que integram a CPCJ, há muitas leis à parte do Código do Trabalho que prevêem que as pessoas possam faltar em determinados momentos. Por exemplo, as pessoas que são eleitas para a Assembleia de Freguesia ou para a Junta de Freguesia, que têm direito a faltar na altura das reuniões e das assembleias, têm esta justificação como válida e a entidade empregadora dessas pessoas, que não tem nada a ver nem com a Junta, nem com a Assembleia, nem com a Câmara Municipal, tem que justificar estas faltas, pagar estas faltas até ao limite de 30 dias por ano. Hum, Como vos tinha dito, o nosso contrato coletivo de trabalho remete para o Código do Trabalho relativamente às faltas, ou seja, não acrescenta nada. Vem dizer isto: as faltas justificadas são aquelas que estão previstas no Código do Trabalho, ou seja, todas aquelas que nós acabamos de ver. As faltas justificadas não determinam a perda ou prejuízo de quaisquer direitos ou regalias, com estas exceções, que é aquilo que acabámos mesmo de ver. Se for uma situação de acidente de trabalho, tem todos os direitos, mas quem tem que assegurar esses direitos é a seguradora. Se for uma situação de doença, também tem todos os direitos, mas assegurados pela Segurança Social. Não há remuneração no caso das faltas para assistência a membro de agregado familiar. Não há remuneração para as faltas justificadas que excedam os 30 dias por ano, nem para as autorizadas ou aprovadas pelo empregador. Olha, no fundo foi tudo aquilo que acabei de ver atrás. Tive a ver uma a uma com vocês e é aquilo que aqui se diz. Estas faltas são aquelas que não são remuneradas, algumas não são pela entidade empregadora porque são pelo seguro, outras porque são pela segurança social e outras não são de todo remuneradas por ninguém, mas são justificadas. Agora, houve uma alteração, já, eu aproveitei, já que estávamos a rever o regime das faltas, aproveitei para ver também a alteração mais recente de todas ao vosso contrato coletivo de trabalho. E foi uma alteração ao número 4 deste artigo, está bem? De antes, o que este número 4 dizia era assim: durante o período da ausência por doença ou parentalidade do trabalhador, fica a entidade patronal desonerada do pagamento do subsídio de férias e de Natal correspondente ao período da ausência, desde que o trabalhador esteja abrangido por um regime de segurança social que cubra esta eventualidade, independentemente dos seus termos. Mas a questão é que, nos termos da lei, não é exatamente a mesma coisa, não é exatamente a mesma coisa. hum, não é exatamente a mesma coisa faltar nas alturas de parentalidade ou de doença. Então acrescentou-se aqui esta questão, que foi relativamente aos trabalhadores docentes, com exceção dos educadores de infância e docentes do primeiro ciclo, é tido como dia de falta a ausência ao serviço a um número de horas igual ao quociente de divisão por 5 do número de horas de serviço docente, que deva ser obrigatoriamente registado no horário semanal do docente. Depois manteve-se todas as outras situações. Portanto, substituiu-se o outro número 4 antigo, porque o outro número 4 antigo não estava condicente com aquilo que resulta da Segurança Social. Porque uma coisa é a parentalidade, em que a parentalidade é equiparada a serviço efetivo e, portanto, nós temos que assegurar quer o pagamento o pagamento do subsídio de Natal, é a Segurança Social que assegura. As férias, como se vencem sempre, somos nós que asseguramos. No caso da doença é um bocadinho diferente porque não é equiparado a serviço efetivo, então substituiu-se e para estar em concordância com aquilo que resulta da Segurança Social. Os pedidos de dispensa ou as comunicações da ausência devem ser feitas por escrito, em documento próprio e em duplicado, devendo um dos exemplares, depois de visado, ser entregue ao trabalhador ou por via informática, caso este meio esteja implementado na escola. Estes documentos são obrigatoriamente fornecidos pela entidade patronal a pedido do trabalhador. Isto é aqui uma coisa que consta no vosso contrato coletivo, que não resulta da lei. O que resulta da lei e que também vi com vocês aqui é esta situação, que é
quando é que o trabalhador tem que comunicar que vai faltar? Porque uma coisa é ter direito a justificar a falta, outra coisa é o ter que avisar que vai faltar. Se a falta for previsível ou quando é imprevisível, logo que tem noção de que não vai conseguir trabalhar, tem que dizer. Portanto, as faltas justificáveis, quando previsíveis, serão obrigatoriamente comunicadas à entidade patronal com a antecedência mínima de 5 dias. Quando imprevistas, as faltas justificadas serão obrigatoriamente comunicadas à entidade patronal logo que possível. Estão a ver que este logo que possível é uma coisa que nos persegue. Dava tanto jeito que o vosso contrato coletivo de trabalho tivesse sido um bocadinho mais claro, porque o logo possível é a expressão utilizada no Código do Trabalho e que não é nada jeitosa, porque é muito indefinida. Pronto, mas aqui temos este problema outra vez. O não cumprimento desta comunicação, ou seja, se não se comunicar com a antecedência legal, isso faz com que as faltas sejam injustificadas. Uma falta injustificada, para além de ser não remunerada, tem ainda uma outra implicação prática. É que é uma contraordenação grave e pode abrir um processo disciplinar ao trabalhador por este motivo. A entidade patronal pode, em qualquer caso de falta justificada, exigir ao trabalhador a prova dos factos invocados para a justificação. As faltas a serviço de exames e a reuniões de avaliação de alunos apenas podem ser justificadas por casamento do docente, por maternidade ou paternidade do docente, por falecimento familiar direto do docente, por doença do docente, por acidente em serviço do docente, por isolamento profilático do docente e para cumprimento de obrigações legais do docente. E, portanto, temos revisto o regime das faltas. Hum, Estou agora disponível para as vossas questões. Senhor Engenheiro, eu detetei aqui um lapso que vou já corrigir e vou-lhe pedir então para desconsiderar desconsiderar o primeiro, o PPT que eu lhe mandei, considerar apenas o segundo, está E bem? sim, está bem. Tá? Pronto, porque entretanto reparei aqui que Doutora tinha. Filipe, entretanto está uma questão no chat. Ah, é? Ok. Sim, sim. Então já vou olhar E para tu és de ela. Gaia. Ok. Então, só um momento. Só um momento. Ok. Relativamente ao Estatuto de Trabalhador Estudante, um trabalhador com horário semanal de 40 horas tem direito a uma redução de 6 horas. Ou melhor, vamos cá ver do início. Um trabalhador com o estatuto do trabalhador estudante, com o estatuto de trabalhador estudante, tem primeiramente direito a que nós ajustemos o seu horário de trabalho, à frequência das aulas. E só se isso não for possível é que tem direito a esta dispensa de 6 horas. Portanto, só se não for possível. A primeira opção é sempre tentarmos conciliar o horário escolar com o horário das aulas, de trabalho. Só se não for possível é que tem direito a esta dispensa. Caso o trabalhador tenha alguma prova, o que implicará a falta no dia e na véspera, terá na mesma direito à redução das 6 horas. São dois direitos diferentes. Ele tem direito às duas coisas, está bem? É, tem direito às duas coisas, ok? Pronto, portanto, são duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é o direito à compatibilização do horário escolar com o horário profissional, ok? Um, com o horário profissional. E esta é a nossa primeira prioridade. Se nós conseguirmos organizar o horário do trabalhador de forma a que ele consiga na mesma trabalhar as 40 horas e ir a algumas aulas, esta é a preferência. Mas há outra coisa que resulta do decreto da Lei 105/2009. É que ele, no estabelecimento de ensino onde está matriculado, se houver um ensino pós-laboral, o regime pós-laboral, ele deve-se matricular no regime pós-laboral. Está bem? Por forma a que isso não prejudique o horário de trabalho. A preferência é esta. Se nós de todo em todo não conseguirmos ajustar o seu horário para ele conseguir ir a algumas aulas, não estou a dizer a todas, mas a algumas, vamos imaginar, por exemplo, que há alguém que trabalha na secretaria e que essa pessoa trabalha na secretaria
e nós conseguimos que, em vez de, por exemplo, entrar às 9, sair ao meio-dia, entrar às 2 e sair às 6, conseguimos fazer com que ele tenha um intervalo de almoço mais curto, entre, por exemplo, às 8 da manhã e consiga sair, se calhar, às 4 da tarde. E nós aí conseguimos que ele ainda vá a algumas aulas. Portanto, esta é a preferência, porque o que diz a lei, olha, e até lhe vou pôr isto aqui no bate-papo, vou-lhe pôr aqui no chat, isso mesmo. O que diz a lei é isso mesmo, é que preferencialmente nós devemos tentar compatibilizar o horário escolar com o horário de trabalho. Esta é a nossa primeira preferência. Ele só vai ter direito a esta dispensa das 6 horas se de todo em todo for impossível fazer esta conciliação. Olhem, eu posso vos falar da minha experiência prática, que dou aulas na universidade e tenho alunos que são alunos do setor privado e alunos que são do setor público. E aqueles que são do setor privado, são muito poucos, para não dizer nenhum, aqueles que têm direito, que tiram de facto estas dispensas das horas. A maior parte deles, o que acontece é que são organizados os horários de trabalho por forma a que eles consigam vir trabalhar e ainda assim irem a algumas horas, irem a algumas aulas. Portanto, esta é a preferência. Vejam, então, este artigo 90 que eu vou partilhar com vocês no chat, está bem? Que é, primeiro vamos tentar arranjar aqui um horário de trabalho que não ponha em causa o número de horas que a pessoa deve trabalhar e, ao mesmo tempo, lhe permita ir a algumas aulas. Não é todas, é algumas. Porquê? Porque senão de cada vez que nós estamos a fazer uma coisa destas, nós estamos a pagar menos horas do que aquelas que estamos a receber de trabalho, não é? Portanto, isto não é uma situação muito agradável para a entidade empregadora. Eu não estou a conseguir partilhar isto tudo de uma vez só porque o artigo é extenso, mas hum, vou partilhar de duas vezes. Então, primeira coisa é então organizar. E só se não conseguirmos é que então vamos dar estas horas de dispensa. Porque senão nós pagamos 40 horas de trabalho e o trabalhador só trabalha efetivamente 34. Portanto, se conseguirmos organizar, tudo bem. Se não, pronto, é verdade, ele tem direito a estas 6 horas semanais. O que eu conheço na prática é que na administração pública, de facto, eles recorrem muito a isto, mas porque normalmente têm sempre pessoas que as podem substituir. No setor privado, olhem, eu não vejo isto como sendo uma coisa muito, hum, não é uma coisa muito fácil, não acontece com muita frequência. Mais alguma questão que me queiram colocar? Alguma questão? Hoje não temos questões? Uhum. Estão todos esclarecidos. Está mesmo Mas tudo esclarecido. está outra questão. Aí Da está. Escola Maria Eugênio de Canavial, do Funchal. Uma Sim. trabalhadora estava de baixa por gravidez de risco em 1 de 2025. Deverá a entidade empregadora efetuar o pagamento de subsídio de férias como se a trabalhadora deverá sim. Deverá, e sabe porquê? Porque estas faltas são equiparadas a serviço efetivo. Portanto, a entidade empregadora tem que pagar, e o que diz a lei é que sempre que se vencem as férias, quem tem que assumir o pagamento de subsídio de férias é a entidade empregadora. Portanto, deve fazer esse pagamento, sim. Mais alguma questão? Parece que não. Não. Já sabem que vão receber o PowerPoint, vão receber também a gravação, o link para que dá acesso a esta gravação, o certificado de participação, também irão receber nos próximos dias. Doutora Filipa, também estamos quase a terminar o nosso tempo. Sim, mas em todo o caso estou disponível.
Pois, se tiverem depois alguma dúvida mais particular, também podem enviar diretamente para a doutora Filipa, embora seja sempre preferível aqui, porque ouvimos todos, não é? Sim, acho O que é, esclarecimento. exatamente, acho que é sempre mais vantajoso. Pronto, assim sendo, vamos para a oração final. Desta vez foi convidado a Escola Jardim Flório no Porto. Patrícia Cunha, onde está a Patrícia, que é chefe dos serviços administrativos? Boa tarde a todos. Não sei Boa se me estão a tarde. ouvir na perfeição. Sim, Sim, senhor, estamos a ouvir muito bem. Queria agradecer em Bem-aja, muito primeiro lugar obrigado. o convite para participar nesta ação de formação. O tema é sempre útil, é sempre informação que temos de ter o mais atualizada possível. E vou passar então a ler a nossa oração que preparamos aqui no Jardim Flório. Muito bem. Senhor Jesus, diante de ti e contigo caminhamos na missão das nossas escolas católicas. Contigo faremos delas lugares de aprendizagem de tudo o que vem de ti, a sabedoria e a curiosidade, a arte e a história, o trabalho e o descanso, a fé que ilumina o saber. Ao teu lado nos tornaremos lugares de partilha, com quem nos escuta e acolhe, com quem caminha conosco, até com quem pensa e vive diferente de nós. Por tua inspiração, seremos lugares de transformação, com gestos pequenos que mudam o dia, com escolhas justas que nos guiem à paz. Seguindo o teu exemplo, construiremos lugares de ternura, onde ninguém é esquecido, onde cada um é respeitado, onde o amor tem sempre a última palavra. Senhor Jesus, as escolas católicas seguem a tua luz, ensinam a tua palavra de forma aberta, viva e comprometida. E que assim saibamos viver hoje e sempre, na igreja que construímos juntos, com Maria, nossa mãe e mestra, na unidade do Pai e do Espírito Santo, para que um dia habitemos contigo na eternidade. Amém. Muito bem. Muito obrigado, cara Patrícia e toda a comunidade educativa do Jardim Flória. Uma excelente oração. Que sejamos todos lugares de transformação, de ternura e também lugares de esperança, naturalmente, não é? Doutora Filipa, exatamente. mais uma vez, muito obrigado Obrigada por eu mais pela esta sessão. confiança Foi a última sessão deste ano letivo e já temos marcadas 4 sessões para o próximo ano, a primeira em novembro. e eventualmente pode haver necessidade de fazer mais, porque estou só a alertar, em princípio vai ser um ano muito pródigo a nível de legislação e portanto estou já a alertar para esta necessidade, está bem? E senhora, pois já sabem que nós vos avisaremos com antecedência. Então, obrigado também pela vossa presença e como não nos vemos até ao próximo ano, mas boas férias. Irmã Domingas, está a dizer que ligou Obrigada. desde Ponta Estava, Obrigada, Irmã Delgada. Domingas. não comecei porque estava a atender os elementos da EP, a equipa da EP. Ah, sim, senhor. Eu Exatamente. chamava pela Irmã Domingas e ninguém atendia. Tá Então, bem. olha, muito bem. Uma boa tarde para Obrigada. todos e boas férias, está bem? Boa Boas tarde, férias, obrigada. Adeus. obrigada. Adeus. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Boa Obrigada, férias. obrigada. Obrigada mais uma vez. Obrigada, obrigada. Boas férias para todos e obrigada.